convidar a abrir no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1 a 9. No último domingo, falamos sobre o dia que faltou o pão na casa do pão. Ruth 1, versículo 1 a 9, todos acharam? Esse livro está na Bíblia, hein? Não é pegadinha não, hein? Diz assim, e o tema é, voltou a ter pão na casa do pão. Lembra que faltou pão, agora voltou a ter pão. Os irmãos vão entender o porquê desse casa do pão aí. Nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso, um homem deixou seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque e a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas que se chamavam Ruth e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilion também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Noemi soube em Moabe, versículo 6, Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moabe. Ela partiu com suas noras do lugar onde havia morado e seguiram para a terra de Judá. A certa altura, porém, Noemi disse às suas noras, voltem para a casa de suas mães, que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim, que o Senhor as abençoe com a segurança de um novo casamento. Então, deu-lhes um beijo de despedida e as 3 começaram a chorar em alta voz. Amém, queridos? Amém. Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Essa é a tua palavra, Senhor. Essa é a tua palavra inspirada, uma palavra do alto do céu, e nós precisamos ouvir a tua voz através desse texto, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda tanto ao pregador quanto ao ouvinte, que sejamos, ó Pai, praticantes da tua palavra e não apenas ouvintes, para que não sejamos enganados, Pai. Tem misericórdia de nós, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar-se. Irmãos, não tem como negar que o autor desse livro de Ruth, ele dá muita importância à questão dos nomes. Eu não sei se você observou, mas só nesses 9 versículos aqui, por exemplo, ele faz menção a Elimeleque 2 vezes. Ele cita Noemi 6 vezes. Malom e Quilion, os filhos desse casal, eles são mencionados 6 vezes, direta e indiretamente. Ruth e Orfa, elas são citadas 4 vezes, também direta e indiretamente. Portanto, nós devemos presumir que, se o escritor nos cita nomes, é com algum propósito especial. Não é à toa. Não é uma coincidência. Isso porque, na maneira hebraica de pensar, saber o nome de uma pessoa é conhecer o seu caráter. É conhecer a pessoa. Pois o nome é a própria pessoa em si. Por exemplo, quando Deus fez de Abraão um novo homem, lembra? Deus deu a ele um novo nome. De Abrão passou a se chamar Abraão. Da mesma maneira, quando Jacó foi transformado por Deus lá no Val de Jaboque, recebeu também um novo nome, Israel. Então, os nomes geralmente eram associados às pessoas que os recebiam. Elimeleque, por exemplo, porém, ele tinha um nome bem sugestivo. Elimeleque significa o Senhor é o meu rei. No entanto, ele não viveu à altura do seu nome. Em outras palavras, Elimeleque ele era um hipócrita. Quando Elimeleque tirou sua família da terra prometida, levando essa família para longe de Deus,
longe do seu povo, ele estava pecando contra o verdadeiro rei do céu e da terra. Seu nome significa Deus é meu rei, mas ele não estava fazendo jus ao seu nome. E ele não se arrependeu do seu pecado. Ele não confiou em Deus como seu rei, como seu provedor. Isso porque ele liderou toda a sua família para fugir da casa do pão. Levou toda a sua casa para a idolatria. Enquanto, pelo contrário, ele era para ter liderado toda a sua família para a casa do pão, para buscar em Deus, lá em Belém, mesmo em meio à crise. Porque a solução não era fugir do problema. A solução não era sair de Belém. Ele podia continuar em Belém, assim como Boaz continuou. E Deus enviou a provisão certa. Então, ele não viveu de acordo com o seu nome. Nós, quando nos convertemos a Cristo, recebemos também um novo nome. Somos chamados de cristãos, seguidores de Cristo. No entanto, queridos, quando em meio a uma crise, seja ela qual for, levamos nossa família para Moabe, para o mundo, estamos com isso pecando contra o Senhor. Meu querido, cabe a você, homem, principalmente, tomar as principais decisões que afetarão toda a sua casa. Cabe a você e a mim levar toda a nossa família aos cultos, ou ficar em casa para dormir um pouco mais. Nós tomamos as decisões. Cabe a nós levar toda a nossa casa aos pés de Cristo. Cabe a mim e a você levar a nossa família para a casa do pão, para a igreja, e não para Moabe, que simboliza o mundo. Eu sei que muitas vezes é difícil. Às vezes tem a situação física, o corpo cansado, principalmente os que moram em São Gonçalo, e o pastor Robson que mora em São Pedro da Aldeia e congrega aqui. Há custo financeiro, há desgaste físico, há uma tensão enorme no trânsito. Eu entendo isso, e eu vivi isso, e vivo isso. Quando eu congregava na IBC Maricá, sede, com os 2 filhos pequenos, andávamos no mínimo 15 minutos até o primeiro ônibus. Não tinha carro. Pegava o ônibus até o Pacheco. Depois eu esperava aquela miséria daquele 30, que não passa, não tem hora, para pegar mais um ônibus, mais passagem, mais dinheiro. Ou então eu ia andando até a sede, com 2 filhos pequenos, mais 20 a 30 minutos andando. E não faltávamos nenhum culto. Estávamos lá de manhã e à noite. Então, eu sei na pele o que muitos irmãos aqui passam. Conheço um pouquinho dessa experiência, do drama que é, muitas vezes, congregar, da luta que é. Nem todos, alguns moram perto aqui, não têm essa dificuldade. Então, se você, como cabeça do lar, levar sua família para Moabe, deixar de congregar, abandonar a casa de Deus, talvez você seja o primeiro a morrer. Elimeleque foi o primeiro a morrer. Depois dos filhos morreram. Talvez não morte física, mas uma morte espiritual. Se você agir como Elimeleque, não fará jus ao seu nome de cristão. Noemi, por outro lado, significa amável, doce, encantadora, agradável. Olha que nome lindo, Noemi. Este nome tem uma reviravolta irônica, queridos, e contraditória, porque para Noemi a vida era tudo, menos agradável, encantadora ou doce. Não era nada lindo o que ela estava passando naquele momento. As perdas irreparáveis que ela experimentou lá em Moabe trouxeram o quê? Amargura para sua alma. Quando ela voltou de Moabe, foi em direção a Belém, ela voltou pobre, sem marido, sem filhos. Então, ela pediu para que a chamassem não mais de Noemi, mas de Mara, que significa amargura. Ruth 1:20, olha o que ela disse. Não me chamem de Noemi, respondeu ela. Chamem-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Ou seja, ela interpretou suas perdas, suas crises, tudo aquilo de ruim que ela estava vivendo,
há uma interferência, ou uma intervenção, ou uma ação direta do próprio Deus contra ela. Ela estava enxergando a vida com óculos escuros e não estava reconhecendo que o que aconteceu foi por causa de decisões precipitadas. É o ser humano que passa na moenda e quer culpar a Deus, mas não reconhece que ele foi o culpado. Ele que abriu a brecha. Malom significa perecendo ou morrendo. Olha que nome que o pai dá para o filho. Morrendo ou perecendo. Quirion significa doente, definhando. O mais surpreendente é que eles morreram muito jovens. Apenas 10 anos depois que o pai morreu, lá em Moabe. Ruth significa amiga ou companheira. Ela, sim, fez jus ao seu nome, pois foi uma grande amiga e companheira da sua sogra. Ela se tornou também uma grande amiga e companheira de Boaz, mais à frente, como veremos. E por que não dizer, ela se tornou uma grande amiga do próprio Deus, a quem ela abraçou, a quem ela creu, a quem ela serviu até o fim da sua vida. Orfa significa nuca ou pescoço. E, por incrível que pareça, ela virou as costas para Noemi e voltou para Moabe e para seus deuses. Ruth foi para Belém em busca de salvação. E Ruth voltou para Moabe em busca de falsos deuses. Ruth aproveitou a oportunidade que lhe foi dada. Orfa jogou fora a chance de mudar de vida, de mudar de Deus. Então, queridos, os nomes, eles tinham grande importância na cultura judaica. No entanto, não podemos esquecer que existem nomes que foram manchados terrivelmente pela pessoa ou pelas pessoas que os receberam. Por exemplo, Judas significa abençoado, louvado. Era um nome comum na época de Cristo. Hoje em dia, poucos pais têm coragem de colocar um nome desses na vida do seu filho, por causa de um tal de Judas Iscariotes, que traiu a Jesus com um beijo e o vendeu por 30 moedas de pratas. Queridos, até alguns cartórios não permitem o registro de nomes como Caim, Judas, Lúcifer e outros igualmente manchados ou nomes simplesmente ridículos. Sabia que tem nomes ridículos? Os pais de uma menina francesa, por exemplo, queriam que sua filha se chamasse Nutella. Eles esperavam que a menina fosse tão doce e tão popular como o produto. Mas graças a Deus, né, que os cartórios da França não permitiram tal nome. Em outro caso, um casal turco que morava na Alemanha tentou registrar seu filho com o nome de Osama Bin Laden. Olha que loucura. Eu não sei o que esses pais têm na cabeça, não. É coisa de doido. E mais uma vez, graças a Deus, esse nome foi negado. Porque na própria Turquia não é permitido usar um nome como esse. Os próprios, pessoal lá, os turcos, cartórios pelo Brasil afora, já negaram o registro de nomes como, pasmem vocês, paracetamol, Maria Esquecida, Necrotério Pereira, Rolando Escada Abaixo. Na Suécia, os nomes de Superman e Metallica foram proibidos. Na República Dominicana, decidiram proibir os nomes de frutas e marcas de automóveis, porque os pais queriam botar o nome de filho de frutas. Ou, imagina, vem aqui Sandeiro, imagina, ou Fusca. No México também já foram vetados alguns nomes por serem considerados humilhantes para a criança. Nomes como Rambo, Batman, Facebook, ai Jesus, Shakira, James Bond, Cesareia, Harry Potter, Hitler, Exterminador e até Burger King.
tentaram botar. Eu fico pensando que passa na cabeça de um pai ou uma mãe em querer colocar um nome desse em sua criança. No Brasil, graças a Deus, existe até uma lei que proíbe nomes que tragam constrangimentos futuros para a criança. Então, amados, antes de escolher o nome do seu filho, vocês que ainda não foram casados, minha filha aí um dia vai ter filho, se Deus quiser, busque o bom senso para que a criança, não seja motivo de chacota no futuro. Sendo assim, queridos, dos 6 nomes que encontramos, dos versículos 1 a 9, 6 nomes, não foram? Somente 3 restaram. A metade da família foi dizimada em Moabe. Agora Noemi está o quê? Em terra estranha, sem marido, sem filhos e com 2 noras. E o mais trágico é que ela saiu de Belém por causa de quê? De bens materiais. Ela saiu de Belém por causa de objetos. Contudo, lá em Moabe, ela perdeu não apenas coisas, ela perdeu também pessoas. Ela não perdeu apenas pessoas, mas perdeu as pessoas mais importantes da sua vida. Ela não perdeu apenas dinheiro, ela perdeu relacionamentos, perdeu não apenas o supérfluo, queridos. Ela perdeu o essencial. E além de perder os 3 homens de sua família, Noemi também ficou sem qualquer herdeiro que pudesse o quê? Dar continuidade à herança da família. Seus homens morreram, e com eles morreram também os seus nomes. Porém, nem tudo estava perdido. E glória a Deus por isso, que nem tudo estava perdido. Uma luz brilhou no fim do túnel. E não era uma locomotiva. Tem esse ditado, igreja, brilhou, mas é uma locomotiva para matar de vez a pessoa. Não. Deus se lembrou do seu povo. Depois de muitas notícias ruins, de perdas irreparáveis, algo de bom aconteceu. A situação de Belém mudou. Olha aí no versículo 6. Belém não está mais sob a disciplina de Deus, não, queridos. O povo, com certeza, havia se arrependido e Deus havia perdoado. O Senhor visitou o seu povo e restaurou pão na casa do pão. E as boas notícias chegaram a Noemi, enquanto ela ainda estava na região de Moabe. E ela e as suas 2 noras começam a voltar para a terra do pão, para Belém, que significa casa do pão. Sendo assim, eu quero chamar a sua atenção para 4 verdades centrais a partir do versículo 6 aí. Deixa a sua Bíblia aberta, a partir do versículo 6. E a primeira verdade que eu quero destacar é que o Senhor não se esquece do seu povo. E isso é lindo. Deus não se esquece do seu povo. Olha aí, versículo 6, parte B. Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado o seu povo, dando-lhes boas colheitas. O mesmo Deus que havia enviado a seca, agora envia chuva, abençoa as colheitas, restaura Belém, a casa do pão, porque Belém significa casa do pão em hebraico. Irmãos, a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Essa noite de choro muitas vezes dura um dia, pode durar meses, anos, décadas, mas a alegria sempre vem ao amanhecer do tempo e da vontade de Deus. Isso porque a mesma mão que fere também cura. O mesmo Deus que disciplina, Ele também restaura. O mesmo Deus que envia fome, envia também o pão como gesto da sua graça. A crise não dura para sempre. No meio da crise, Deus aponta uma saída e se lembra do seu povo para restaurá-lo. Interessante é que Noemi, ela não ouviu dizer que a situação climática havia melhorado. Não. Ela não ouviu dizer que a situação econômica ou que a invasão estrangeira havia desaparecido. Não. Ela não ouviu essa notícia. Ela ouviu dizer que o Senhor interveio, que o Senhor agiu, que o Senhor abençoou o seu povo.
Essa foi a notícia que ela ouviu lá em Moabe. Não era nada no âmbito natural, mas no âmbito de uma intervenção divina. Deus agindo em favor do seu povo. O alimento que agora existia em Belém é entendido por Noemi como um dom de Deus, como uma bênção dos céus. Queridos, o fato de Deus visitar o povo, ou seu povo, é a maior razão para que aqueles que estão longe, para que eles voltem-se para Ele. Os grandes avivamentos espirituais da história, eles sempre aconteceram quando Deus visitou o seu povo. E então, os dispersos voltaram para a casa do pão. Os desviados voltaram. Porque eles ouviram que Deus havia visitado o seu povo em determinado local, determinada igreja. Lembra do povo de Israel quando estava sendo oprimido, escravizado lá no Egito? Êxodo 2, 23 a 25 diz o seguinte: os israelitas continuavam a gemer sobre o peso da escravidão. Eles clamaram por socorro e o seu clamor subiu até Deus. Ele, Deus, ouviu os gemidos e se lembrou da aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. Olhou para os israelitas e percebeu a sua necessidade. E foi aí que Deus enviou o quê? Um libertador, chamado Moisés, para libertar o povo de Israel. Da mesma maneira, Moisés é um tipo de Jesus Cristo, aquele que veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Jesus é o nosso grande libertador. Ele nos liberta dos vícios. Ele nos liberta dos traumas. Ele nos liberta das angústias da alma, das garras de Satanás, da boca do leão. É Jesus que dá descanso ao cansado e dá forças àquele que não tem mais força alguma para caminhar. Se referindo a si mesmo, Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E glória a Deus por isso. Segunda verdade do nosso texto, queridos, é possível voltar para Belém, a casa do pão. É possível. Versículo 6, parte B, e versículo 7. Então Noemi e suas duas noras se prepararam para deixar Moabe. Ela partiu com suas noras do lugar onde havia morado e seguiram para a terra de Judá. Como eu disse, Moabe simboliza o mundo, Judá simboliza a igreja. Sendo assim, Noemi está deixando o mundo e voltando para a casa do Pai, para a casa de Deus, para a casa do pão. Mais uma vez, quando ela foi para Moabe, tinha recursos, tinha marido, tinha filhos, agora está voltando sem posses, sem marido, sem filhos. Queridos, ela voltou pior, mas voltou. Eu nunca vi um desviado dizer que é feliz no mundo. Todos querem voltar para a casa do Pai, para a casa do pão, para a casa de Deus. Noemi era uma desviada que decidiu voltar. Essa volta não seria simples. Essa volta para Noemi não seria fácil. Ela ia ter que engolir o orgulho, literalmente. Até porque ela saiu de Belém com posses, com filhos e com maridos, agora estava voltando sem nada, sem dinheiro, sem filhos, sem marido. A situação dela era a mesmíssima do filho pródigo, lá de Lucas 15, lembra dele? Ele pediu a parte da sua herança ao pai. Ele saiu para o mundo abastado, cheio de dinheiro, mas a Bíblia diz que ele gastou tudo de maneira dissoluta. E lá no mundo, passando fome, a ficha caiu e ele se lembra da casa do pai, ele se lembra da casa do pão e ele fala consigo mesmo o seguinte, lá em Lucas 15, 17 e 19, ele argumenta consigo mesmo: até os empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui estou morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trata-me como seu empregado. Queridos,
Esse jovem teve que vencer o seu orgulho, teve que abaixar a cabeça e reconhecer seus pecados e se arrepender. E foi exatamente isso que ele fez. Ele voltou para a casa do pai arrependido. Ele voltou para a casa do pai quebrantado, humilhado. E quando o pai o viu de longe, diz a Bíblia, teve compaixão dele, o beijou, o abraçou, fez uma grande festa para ele. É exatamente isso que Deus faz conosco. Sempre que retornamos para a casa do Pai, Ele se compadece, Ele nos perdoa, nos levanta e dá a nós mais uma chance de recomeçar. Queridos, a maior necessidade que temos é do pão do céu. Nossa maior necessidade não é de bens materiais, é de Deus. Não é dos dons de Deus, é de Deus. Não é das bênçãos de Deus, é de Deus. A nossa mais urgente necessidade é da glória de Deus, da manifestação do Senhor Todo-Poderoso em nosso meio. Precisamos desesperadamente do pão do céu. Precisamos desesperadamente voltar para os braços do Pai. Sendo assim, mais uma vez, precisamos buscar o abençoador e não as bênçãos. Precisamos buscar o avivador e não o avivamento. Precisamos buscar a face de Deus e não as mãos de Deus. Aí você me diz, mas pastor, eu nunca me desviei, por que eu tenho que voltar? Eu nunca abandonei a igreja. Que eu me lembro, eu nunca me afastei, eu estou sempre congregando. No entanto, eu te digo que talvez mais sejam os desviados dentro da casa de Deus dos que estão fora da igreja. Aqui mesmo na IBC, Maricá, com certeza tem pessoas que não oram mais. Existem pessoas que não estudam mais a Bíblia. Pessoas que há muito tempo não sabem nem o que é jejum. Só ouviu falar por meio de uma pregação ou leu alguma coisa na Bíblia. Mas praticar mesmo, nada. Pessoas que voltaram para o mundo da pornografia, voltaram para o mundo da inveja, do ressentimento, do ódio, voltaram para o mundo da mentira. Estão congregando, mas vivendo em Moabe. Estão ainda vindo à igreja, mas seu coração está no mundo. Se esse for teu caso, meu querido, hoje é o dia de voltar para os braços do Pai. Nossos pés são de barro. A tendência de cada um de nós, da nossa natureza humana, é a frieza. A nossa natureza humana quer apatia, desleixo, descaso com as coisas de Deus. A minha natureza humana é igual à tua, tendenciosa para a coisa errada. A vida cristã, sempre digo, é como subir o morro de bicicleta. Se você parar, você cai. Simplesmente assim. Se você parar de orar, você cai. Se você parar de ler a Bíblia, você cai. Se parar de jejuar, você cai. Se parar de congregar, você cai. Não tem como ser cristão dentro de casa, isolado, sozinho. Se você parar de evangelizar, você vai precisar ser evangelizado. Quem não faz missões acaba sendo um campo missionário. Agora, se você parar de depender de Deus, você desvia, mesmo congregando, mesmo pregando, mesmo evangelizando, ou fazendo qualquer outra obra dentro da igreja. Isso é fato. Mas graças a Deus, que servimos a um Deus, a um Senhor que sempre se compadece de nós. Servimos a um Deus que constantemente bate a porta do nosso coração, nos chamando a um arrependimento, a um conserto. Servimos a um Deus que constantemente se lembra de nós e envia o pão da sua palavra para nos levar a um conserto. Servimos a um Deus que usa, por exemplo, um texto como esse aqui, a história de Noemi, para nos confrontar e nos colocar de novo no rumo. Agora, será que faremos como Noemi, que decidiu voltar ao ouvir que Deus havia se lembrado do seu povo? Ou essa será mais uma mensagem que entrará por um ouvido e sairá pelo outro, sem agirmos, sem fazermos nada? Irmãos, a vida é feita de atitudes.
Apostasia é algo terrível. Apostasia significa desvio da fé. Apostatar significa se desviar de Jesus. Significa deixar a casa do pão e ir em direção a Moabe. A apostasia mais real está mais perto do que você imagina. E eu posso ilustrar isso com a realidade do que aconteceu em meados do século XX, na América, com 2 jovens evangelistas muito talentosos. E mais tarde eu vou colocar o filme que conta essa história e vou colocar uma mensagem de 4 minutos que também faz referência a esse fato que eu estou falando aqui. O filme fala de 2 pessoas que começaram juntos. Billy Graham. Ele começou junto com outro jovem chamado Charles Templeton. Billy Graham, ele foi o maior evangelista do século XX. Billy Graham levou a Cristo mais de 3 milhões de almas. Esse outro jovem chamado Charles Templeton, muito usado por Deus nos idos de 1950, hoje, ele é totalmente esquecido, ninguém nunca ouviu falar desse cidadão. Junto com Billy Graham, Templeton fundou o ministério Jovens para Cristo. Eles eram muito amigos, tinham praticamente a mesma idade, diferença de 3 anos mais ou menos. E eles viajaram por toda a Europa pregando o Evangelho, Inglaterra, Irlanda, Suécia. Eles tinham um programa de televisão de rede nacional nos Estados Unidos. Eles eram plantadores de igrejas. Os 2 realizavam reuniões com milhares de jovens. Charles Templeton pregou para mais de 20 mil a 30 mil pessoas. Reuniões com multidões. No entanto, Templeton superava Billy Graham em muitos aspectos. Ele era melhor em quase tudo. Ele era o pregador mais talentoso da época. Ele era o mais inteligente. Ele era o mais eloquente. Ele era o mais cativante. Ele era o mais bonito. Tinha tudo de bom. Em 1946, Templeton recebeu o prêmio de evangelista mais usado por Deus da época, ou da década. Porém, quando Templeton estava no auge de seu ministério, ele anunciou dentro da sua igreja que era um gnóstico. Isso foi uma bomba, um escândalo na época. Ele afirmou que não tinha mais certeza de coisa alguma. Ele passou a rejeitar a Bíblia como palavra de Deus. Ele passou a rejeitar Jesus como Filho de Deus. Ele passou a rejeitar os milagres da Bíblia como inspirados e como fatos verídicos. Algo que havia realmente acontecido. Ou seja, ele apostatou da fé. Sabe o que levou ele a isso, queridos? Ele começou a ler alguns livros de ateus famosos da época, como Voltaire, como David Huxley e tantos outros ateus. E em vez de ele ir e pregar para os ateus azedaram o coração dele, encheram a sua cabeça de dúvida e ele se desviou de Jesus por causa dos ateus. Irmãos, tem gente que não dá para ler, queridos. Tem gente que não consegue pegar qualquer tipo de literatura. Tem gente que é muito facilmente influenciável. A pessoa começa a ler algo, acredita em tudo. E ele acreditou. Em 1957, ele voltou para o Canadá e entrou numa escuridão eterna e numa profunda apostasia. Em 1999, Templeton escreveu um livro de memória a respeito de sua vida, cujo título era Adeus, Adeus. Nesse livro, Templeton listou as razões do porquê ele negou o cristianismo e abraçou o ateísmo. E dentre as razões, ele diz que não podia mais crer que Deus era amor, porque para ele o mal era incompatível com um Deus de amor. Por exemplo, como pode um Deus de amor permitir a carnificina que aconteceu na Segunda Guerra Mundial? Esse era o argumento dele. Eu não consigo, dizia ele, associar um Deus de amor que permite uma tragédia dessa. Como
Como um Deus de amor pode permitir uma criança nascer com leucemia? Era a dúvida dele. Como um Deus de amor pode permitir que um ônibus escolar cheio de crianças caia numa ribanceira e mate todos? E ele entrou numa crise profunda da sua fé. E por não ter respostas e associar tudo a uma ação direta de Deus, e não como consequência de atitudes humanas do ser humano, ele apostatou da fé. Em 2001, Charles Templeton estava no hospital, morrendo como ateu, e em total descrença, em total incredulidade. E segundo as pessoas que estavam por perto na hora da sua morte, ele disse o seguinte, antes de morrer: eu tenho saudades de Jesus, eu tenho saudades de Jesus, eu sinto falta de Jesus. Queridos, aparentemente, ele não fez como Noemi, que decidiu voltar para a casa do pão, mas continuou em Moabe, aparentemente morreu na escuridão. Condenação eterna e salvação eterna é algo que só Deus sabe, eu não posso julgá-lo, mas tudo leva a crer que ele não encontrou lugar de arrependimento na hora da morte. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nos guarde disso. Irmãos, se você tem dúvidas, pergunte a Deus, leia mais a palavra, tenha uma direção geral da Bíblia e não fique somente com um argumento ou dois. A terceira verdade e a última, para concluir, desse texto é que Noemi estava voltando para a casa do pão, possivelmente com a motivação errada. Alguns acham que ela estava com algumas intenções erradas. Aí, a partir do versículo 8 e 9, que diz assim: a certa altura, porém, Noemi disse às suas noras: voltem para a casa de suas mães, que o Senhor a recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim. Que o Senhor as abençoe com a segurança de um novo casamento. Então deu-lhes um beijo de despedida e as três começaram a chorar em alta voz. Amados, por mais que Noemi aqui tenha usado um linguajar religioso, rogado as bênçãos de Deus para suas noras, tudo nos leva a crer que alguma coisa estava errada nessa atitude de Noemi. Alguma coisa estava errada. Lendo o texto com cuidado, nos dá a impressão que Noemi não queria levar suas noras para Belém. Agora, para pensar, queridos, se era certo Noemi voltar para Belém, onde o verdadeiro Deus habitava, onde o verdadeiro Deus era adorado, era temido, então era certo também que Orfa e Ruth tivessem ido com ela. Não é isso? Noemi deveria ter dito às suas noras o que Moisés disse para o seu sogro, lá em Números 10, 29. O sogro de Moisés não era israelita, era de terras pagãs. Mas o que Moisés disse para o seu sogro? Vem conosco, meu sogro, e te faremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Mas em vez disso, Noemi tentou influenciar as duas mulheres a voltarem para suas famílias e para os seus falsos deuses. Voltem, minhas filhas, voltem para Moabe. Voltem para os seus deuses. Agora, por que uma israelita, temente a Deus, uma filha de Abraão, incentivaria duas mulheres pagãs a adorar falsos deuses? A própria Noemi dá os motivos, mas para mim são motivos que não convencem muito. A impressão que dá é que Noemi não quer levar as duas noras para Belém com o objetivo de esconder o seu pecado. Pois as duas noras eram provas irrefutáveis que Noemi e o marido haviam permitido que seus filhos se casassem com mulheres pagãs de outras terras. Em outras palavras, Noemi estava tentando encobrir a sua desobediência. Se ela voltasse para Belém sozinha, ninguém ficaria sabendo que ela tinha duas noras pagãs. Aonde eu quero chegar, queridos? Provérbios 28, 13 diz que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Quando tentamos encobrir os nossos pecados, isso mostra que, na verdade, não estamos encarando eles com honestidade.
e não estamos julgando eles de acordo com a palavra de Deus. O verdadeiro arrependimento implica em uma confissão honesta e em um quebrantamento interior. Salmo 51:17 diz que o sacrifício que desejas, ó Deus, é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. No entanto, em vez de estar quebrantada, Noemi estava se sentindo o quê? Amargurada. E o mais triste é que Noemi não apresentou o Deus de Israel de maneira positiva para suas noras. Lembra do que ela fala para as noras? Olha, não segue não. Deus está contra mim. Se está contra mim, está contra vocês também. Em Ruth 1:13, ela dá a entender que Deus era o responsável pela tristeza e pela dor daquelas 3 mulheres. Ela diz assim, versículo 13: esta situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Queridos, se Noemi estivesse caminhando com Deus, poderia ter ganho Orfa para a sua fé e levado para a sua casa em Belém 2 troféus da graça de Deus. Não somente Ruth, mas também a própria Orfa. Sendo assim, queridos, não basta voltar para a casa do pão. Temos que voltar com a motivação certa, com lágrima nos olhos e com tristeza no coração. Não podemos ser como Noemi, que tentou encobrir seus pecados em Moabe. Ela quis jogar para baixo do tapete o erro de ter permitido seus filhos se casarem com mulheres moabitas. Ela tentou encobrir os seus pecados. Sendo assim, amados, não esconda nada de Deus. Confesse, se arrependa e creia no perdão divino. A última referência, 1 João 1:8-10. Se afirmarmos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Não esconda nada. Confesse. Abra o coração para o Senhor. Ele tem graça, Ele tem favor, tem misericórdia e perdão para a tua vida. Amém?